Pai do Senhor, meus queridos irmãos, família mais que vencedores, homens de Deus, mulheres de Deus, meus queridos, desejar a todos aí um bom dia na paz do Senhor Jesus e quero neste dia vos trazer uma palavra da parte de Deus, amém? Estávamos meditando ali na palavra e veio o desejo de trazer para os irmãos uma palavra da parte do Senhor Jesus. E nós queremos convidar os irmãos para a gente ler um texto na Bíblia bastante conhecido, que se encontra na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15 e o versículo 58, amém? Abra sua Bíblia aí e vamos ler juntos esse versículo. Nos diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Eu quero chamar a atenção dos irmãos aqui para 4 palavras que estão aqui dentro deste versículo. Primeiro é a palavra firme, não é? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes. Nós vamos observar, irmãos, que há uma tendência do ser humano, muitas vezes, de abraçar uma causa e faltar esse detalhe na vida do ser humano, a firmeza, não é assim? Mas a gente vamos observar que o apóstolo Paulo aqui, certamente, ele identificou nos crentes de Coríntios essa falta de firmeza. É por isso que ele usa essa expressão e diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, né? A firmeza, ela revela, não é? Ela passa a impressão de que o crente, ele tem fé, de que o crente está seguro em Cristo. Nós vamos encontrar aqui o patriarca, não é, Jó, ele demonstrando um sinal grandíssimo de firmeza, quando lá em Jó capítulo 13, o versículo 15, em meio a tempestades, não é? Em meio a momentos adversos, em meio a muita tribulação, aflição que o patriarca estava ali passando, enfrentando, a gente vai ver aqui em Jó 13:15, quando ele diz assim: olha, ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Ainda que eu esteja passando por todos esses problemas, essas dificuldades, mas eu estou firme no meu Deus, e ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Então a firmeza agrada a Deus. Por quê? Porque a firmeza revela, não é, convicção, fé e confiança no Senhor. Nós temos ainda em Eclesiastes capítulo 10, o versículo 4, que diz assim: ainda que se levante contra ti o espírito do governador, não deixes o teu lugar. Ou seja, o sábio Salomão nos exortando a ter firmeza, não é? Ainda que se levante pessoas, autoridades, ainda que se levante alguém que seja forte, né? que tenha poder para querer nos afrontar, para querer nos amedrontar. Ele diz: ainda que se levante o espírito do governador contra ti, não deixe o teu lugar. Ou seja, portanto, meus amados irmãos, sede firme na presença do Senhor Jesus. A outra palavra é constante, não é? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, não? O que é que nós entendemos por ser constante, não é? Constante é você prosseguir algo que iniciou, não é? E ele diz: sede constantes na obra do Senhor, não é? Ou seja, não devemos simplesmente iniciar, mas o importante é a gente prosseguir, é a gente perseverar, é ser constante na obra do Senhor, não é? Muitas vezes o crente, ele transparece fazer a obra do Senhor relaxadamente. Por quê? Porque muitas vezes ele faz e não é constante, não é? Ele muitas vezes faz um pouquinho ali e não é constante. Ele muitas vezes frequenta um dia, 2 dias e não é constante. Às vezes começa uma obra, começa uma atividade, não é? E vai, depois para. Mas o Senhor, ele nos exorta a sermos constantes na obra do Senhor, não é? Nós vamos ler lá em Oséias capítulo 6, o versículo 3, quando o profeta, ele nos exorta da seguinte forma: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, não só basta a gente conhecer, é necessário a gente prosseguir, não é? Conhecer a Deus, até o mundo conhece. Agora, fazer a vontade dele, continuar sendo constante, continuar fazendo a obra do Senhor, continuar servindo a ele, o mundo não faz. Então, o que a palavra do Senhor nos adverte aqui é que nós devemos ser
ser constante, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Um outro texto também que nos exorta a ser constante está lá em Atos capítulo 2 e o versículo 46, quando fala da igreja primitiva, né? Os irmãos, diz a palavra de Deus, que os irmãos estavam todos os dias no templo e partindo o pão em casa, né? Os irmãos se convertiam e estavam todos os dias no templo, ou seja, eram constantes, não é? Não era aquele crente que aceitava Jesus, entregava a sua vida ao Senhor Jesus e ficava em casa, né? Ficava detido, não. Eles eram constantes, todos os dias aqueles irmãos estavam no templo, né? E partindo o pão em casa. Então essa é a exortação, é ser constante, não é? Não é iniciar e parar, mas é iniciar e permanecer, é iniciar e prosseguir. Isso é ser constante. A outra palavra que tem ainda dentro do versículo que lemos é a palavra abundante, não é? O que é abundante? O que é ser abundante? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre o quê? Sempre abundantes na obra do Senhor. Abundante aqui, irmãos, dá a ideia de quê? De ser produtivo, de ser frutífero em grande escala, em longa escala. Quando o apóstolo Paulo exorta que nós devemos ser abundantes, ele está nos exortando a gente ser produtivo, não é? Tem muitas pessoas, um exemplo, tem empregados em determinadas empresas que eles muitas vezes ficam fazendo o corpo mole, eles não produzem, não é? Está ali muitas vezes tentando driblar, não é? Os seus chefes, tentando driblar ali aquele que está acima dele, fiscalizando. Tem muitos funcionários assim, que eles não são abundantes e muitas vezes só produz o mínimo aquilo que se pede, não é assim? E esses funcionários, geralmente, quando são descobertos, eles são colocados para fora, porque eles não são produtivos, não é? Eles não dão frutos em longa escala. Na obra do Senhor não é diferente. O Senhor nos chamou para sermos produtivos e para sermos abundantes. Nós vamos ver aqui um texto em João capítulo 15, versículo 16, que diz assim: vocês não escolheram a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto e o vosso fruto que permaneça. Então observe que o Senhor nos chama, Ele chamou os discípulos para dar fruto. Agora, que esse fruto simplesmente não ficasse estagnado, mas esse fruto permanecesse, ou seja, fosse abundante, não é? Eu vos chamei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto que seja abundante, o vosso fruto permaneça. Irmãos, não podemos estar na casa do Senhor, né, estagnados. A palavra nos convida a sermos abundantes na obra do Senhor. Um outro texto está lá em João capítulo 15, versículo 5, quando Jesus diz assim: olha, eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá o quê? Muito fruto. Olha aí, irmãos, o segredo para você ser abundante, o segredo para você dar muito fruto é você estar em Cristo e Cristo em você. Amém? Então está aqui a palavra que o Senhor nos trouxe para dirigir a todos vocês. Devemos ser firmes, constantes e abundantes na obra do Senhor. Mas eu quero concluir dizendo que, irmãos, se você está firme na obra do Senhor, se você está constante na obra do Senhor, e se você é abundante na obra do Senhor, eu quero te dizer uma coisa: o teu trabalho não é vão no Senhor, e não será em vão no Senhor, né? O texto diz o quê? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Então, receba esta palavra aqui, que o teu trabalho não será vão no Senhor, não é? Esse trabalho terá uma recompensa. Lá em Gálatas capítulo 6, versículo 9, diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem. Sabe por quê? Porque a seu tempo nós
nós ceifaremos se não houvermos desfalecido. Então observe, irmãos, se a gente estamos fazendo a obra do Senhor, um dia seremos recompensados. Não nos cansemos de fazer a obra do Senhor, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo nós ceifaremos, ou seja, a seu tempo nós seremos recompensados se não houvermos desfalecido. Amém? Observe que na parábola dos talentos, quando Deus designou uma missão, designou uma obra para alguns trabalhadores, observe que teve aqueles que multiplicaram os talentos, né? E esses foram o quê? Recompensados. Aquele que recebeu 2 e entregou 4 foi recompensado. O que recebera 5 e entregou 10 foi recompensado. Só não foi recompensado aquele que enterrou o talento, né? Aquele que ficou estagnado, aquele que parou, aquele que não foi firme, aquele que não foi constante, aquele que não foi abundante na obra do Senhor, esse não foi recompensado. Mas todos aqueles que desenvolveram a obra do Senhor com amor, com dedicação, não é, com prazer, esses foram recompensados. E eu quero encerrar esta mensagem dizendo para vocês o texto de Apocalipse, capítulo 22 e o versículo 12, que diz assim: e eis que cedo venho, e comigo está o galardão, para dar a cada um segundo a sua obra. Amém? Então, meus irmãos, deixo essa palavra para todos nós. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Um abraço a todos, Deus vos abençoe, e vamos estar adorando ao Senhor hoje à noite, no templo, na casa do Senhor, fazendo a obra dele com alegria. Um abraço a todos.